Boa noite, igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé e adorar o Senhor nessa noite com muita alegria. Ele está aqui. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar do novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou. Só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar do novo sempre vem misericórdias novas sobre mim. Aleluia! Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Certamente a bondade e também a misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos falar agora que nós somos gratos a Deus, amém? Essa é uma música nova, vamos alegrar, vamos nos alegrar na presença do Senhor. No dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti, esperarei. Com meu louvor me alegrarei. Nós nos alegramos aí em Ti, Jesus. Eu grato sou Tudo que tens feito, e lembrarei Tua graça e o Teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Aleluia, nós te agradecemos por tudo, Jesus.
quando estou mal, me põe de pé. Firmado estou, minha rocha és. Somente em ti esperarei. Teu filho sou, tu és meu Deus. Aleluia, eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Nós te agradecemos, Jesus. Por isso nós levantamos as nossas mãos aos céus. Vamos dizer assim: levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Aleluia! Nós vamos cantar mais uma vez que nós somos gratos pelo Senhor. Aleluia! Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Nós te agradecemos, Jesus. Eu grato sou por tudo que tens feito. Me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu te agradeço. Aleluia. Deus, te agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está. Se você crê nisso, cante, flua. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Envolva-nos com teu amor, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Já podemos sentir. As evidências surgirão. Eu creio nisso. Teu Espírito está aqui
cante, a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, Jesus. Nós cremos que maravilhas acontecerão neste lugar. As evidências surgirão. Teu Espírito está, aleluia, flua nesse lugar, Jesus. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve, Jesus. Envolva-nos com teu amor. Espírito Santo, nós te chamamos, vem. Vem, Jesus, vem com teu Espírito. Assim como foi em Pentecostes, nós acreditamos que pode acontecer hoje à noite. Vem, Espírito Santo, com sinais, com maravilhas. Vem, Espírito Santo, nós te chamamos. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Vamos dizer mais uma vez com mais força. Espírito Santo, Espírito, vem, 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 vem. Vem sobre a tua igreja. Vem, nós te desejamos. Teu reino vem, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda a terra com teu amor. Vem, Espírito, Espírito que traz cura, Espírito que traz libertação, Espírito que traz milagres. A atmosfera desse culto não é a mesma sem ti. Espírito, nós te chamamos, vem, 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 Jesus. Convidamos, Jesus, nós te convidamos. Flua, flua, flua nesse lugar. Flua nesse lugar, Espírito. Te adoramos. Vamos dizer, flua nesse lugar. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos... Vamos mais uma vez, Espírito de Deus, flua nesse lugar. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor
ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Aleluia, Jesus. Nos envolva, Espírito Santo. Nós te convidamos mais uma vez, assim como foi em Pentecoste. Nós pedimos, faz de novo, faz de novo. Vem, Espírito Santo, vem neste lugar, nós te convidamos, faça presença. Tua igreja canta a ti, Jesus. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com teu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos partir. Oh, aleluia! Vamos dizer o que dizer, o que fazer quando Ele vem. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. oh, o que dizer, O que dizer, quando Ele vem. Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o teu povo, bate mais uma vez de aleluia, faz de novo na tua igreja. Meu querido, se você sentiu a presença de Deus uma vez na tua vida, peça mais uma vez: Jesus, faz de novo, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu toque. Vem, Espírito Santo, o teu povo clama mais uma vez. Faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. mais que ser bem-vindo, Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. te desejamos. O que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Diga isso pra Ele, o que dizer, o que dizer, fazer quando Ele aqui.
te desejamos outra vez. Te desejamos Aqui. Aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Nosso coração se abre pra ti, Jesus, completamente. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante as suas mãos, vamos dizer: eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Eu só quero tua presença, Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar. Só quero levantar a minha voz pra te dizer tua graça. Vamos dizer, diga: eu não quero mais sair daqui. 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 Me deixa morar. Eu não quero mais Sair daqui. eu não quero mais. Oh, eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz. Pra te dizer Diga mais uma vez: eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Aleluia, Jesus. Só quero levantar a minha voz Recebe o pra louvor dos te nossos corações, dizer que a tua. Senhor, Tu é o único que nos basta. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós entregamos todo o louvor a Ti, meu Deus, essa noite. Senhor, Tu conheces o nosso coração e nós Te entronizamos, nós Te louvamos, Senhor. Jesus, que esse momento de louvor, Senhor, tenha chegado como um cheiro suave nas Tuas narinas, Senhor. Senhor, Tu sondas os nossos corações, meu Deus. Como é bom sentir a Tua presença, Senhor. Na Tua casa é o nosso lugar, Jesus. Nós não cansamos de dizer, Senhor, que nós só queremos a Tua presença, meu Deus. Jesus, nós só queremos a Tua presença, meu Pai. Eu te quero, Nós não somos nada fora da Tua presença, meu Deus. Senhor, nós queremos Te louvar mais uma vez, Senhor.
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te perder. Cante com o seu coração. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Que a tua... Vamos dizer mais uma vez. Nós só queremos a tua presença, Jesus. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua igreja te adora com a salva de palmas. Aleluia! Quantos precisam de milagre aqui? Amém? Levante suas mãos e diga assim: Espírito Santo, nós ligamos que este lugar é uma incubadora de milagres. Diga assim: hoje eu vou receber o meu milagre, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, que bom ter vocês conosco, essa nossa segunda reunião aqui de celebração. Mas antes disso eu quero falar com vocês sobre dois assuntos. Nós temos, aqui ao lado, nós temos, a partir de hoje, lanchonete funcionando nos dois cultos de celebração, tá bom? Qual é o objetivo dessa lanchonete? Todo o recurso financeiro, o lucro, vai ser para a gente poder investir na nossa grande festa, dia 1º de julho. Pergunta o que é? O nosso primeiro grande Arraiá da Paz. Uhul! Será um evento evangelístico, a gente vai levar no mínimo 200 pessoas, vai ser 3 ou 4 horas de festas poderosas, a gente crê que vai ser um momento muito abençoado. Então a gente vai começar a levantar recursos a partir de hoje, todos esses valores, acho que são talvez 15 domingos até lá o evento, para que você possa, e a gente possa ter uma festa abençoada, tá bom? Então, se você puder, após o culto, consumir aqui na igreja, alguns desses domingos eu nem vou sair para comer à noite, vou comer por aqui mesmo, para poder ajudar a igreja, em nome de Jesus, beleza? Segundo aviso é o seguinte, a partir de hoje nós temos uma livraria. Gente, já teve algumas igrejas que tinham 5.000 membros, 4.000 membros, e não tinha livraria. Você lembra, Andresa? Fui na igreja em Belém, uma igreja gigantesca, preguei lá. Eu fiquei assim, cadê livraria, cadê livraria? Não tinha livraria. Nós estamos começando agora, a partir de hoje já temos uma livraria, você pode observar, depois do final do culto, o Felipe está à frente desse projeto, juntamente com o Gabriel. Nós temos lá muitas Bíblias, nós temos Bíblias para jovens, Bíblias para adolescentes, para adultos, temos material infantil, temos livros devocionais, então a partir de hoje você tem a seu dispor material para você aprender muita coisa em nome de Jesus. Eu falei no primeiro culto, eu tenho uma cultura, eu já fui dono de livraria em Fortaleza, então eu peguei essa cultura. Quase sempre que eu apresentei alguém, eu sempre dou um livro. Por que você dá um livro, Waltz? Porque eu entendo que o livro é um instrumento de conhecimento, de libertação, de perdão. Às vezes a gente dá qualquer coisa, a pessoa acaba. Mas um livro pode mudar a vida de uma pessoa. Então, a gente leva tanto a sério a partir de hoje, né, Felipe? A gente não vai ter nenhum domingo sem livraria funcionando. Então, você tem material discipulado, vai ser top demais em nome de Jesus. Falando em livro, o autor desse livro aqui vai pregar hoje o capítulo 4 desse livro aqui. Se você, porventura, quiser aprofundar no que a gente vai falar hoje, talvez você pode comprar lá. Hoje está só por R$20 em nome de Jesus, tá? Gente, nós vamos começar a partir de hoje, como vocês viram aí no nosso telão, uma série de mensagens intitulada Milagre. Diga assim, milagres. Eu acho interessante porque a Bíblia ela é repleta de tantos assuntos. Eu recordo de um pastor que pregou por domingos consecutivos o Salmo 23. Domingos consecutivos. Então, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, eu orava esses dias, Deus, o que o Senhor quer que a gente fale? E muitas vezes eu quero falar alguns assuntos que Deus fala, não é isso que eu quero que você fale, você tem que falar sobre aquilo. Então a gente sentiu fortemente, nós tínhamos que falar sobre milagres. Então essa série começa hoje, nós vamos ter entre 4 a 6 domingos consecutivos, eu não vou pregar todos os domingos, alguns que eu não estiver pregando, quem vai pregar sobre milagres também, porque nós entendemos
que é o que a gente precisa em nome de Jesus. Mas diga assim: eu sou o milagre. Em nome de Jesus. Eu quero falar com você hoje sobre o milagre de Ezequias. Veja comigo no telão, por favor. 2 Reis, capítulo 18. Vamos acompanhar dos versículos 3 até o 7. Diz o seguinte: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Não falei no primeiro culto, mas eu vou falar aqui agora. Observe, Davi tinha vivido mais do que 200 anos antes de Ezequias. Por que ele fala aqui que Ezequias era filho de Davi? Aqui fala de uma filiação espiritual. O pai biológico de Ezequias era Acais, a gente vai estar vendo no decorrer da história. Versículo 4, o que Ezequias fez? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o porte ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Watson, que assunto difícil, cara. Deixa eu parar por aqui. Gente, 700 anos antes desse episódio aqui, o povo de Israel no Egito, eles estavam passando por consecutivas sessões, os homens estavam sendo picados por cobras e morriam. Muitas pessoas. Então Deus chega a Moisés e fala: Deus, como é que eu vou livrar esse povo? Deus falou o seguinte: Moisés, você vai erguer uma serpente de bronze. Todo israelita que for picado por alguma cobra vai chegar aquela imagem, vai olhar para aquela imagem e vai ser curado. E assim aconteceu consecutivas vezes. Só qual o problema aqui? Passaram-se quantos anos? 700 anos. E o povo ainda continuava, ninguém estava mais sendo picado de cobra, ninguém, mas todo mundo continuava ainda aquela imagem. Ele chega e ele quebra, ele aniquila a idolatria do povo de Israel. Vamos continuar aqui, versículo 5, confiou no Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem antes dele, porque, diga-se comigo, se apegou ao Senhor, e não deixou de seguir, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que ele saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria, e não serviu. Gente, eu vou fazer uma introdução aqui agora, porque é uma série, a mensagem, a gente vai fazer a introdução, vai servir para as mensagens consecutivas. A minha pergunta para você nessa noite: o que é um milagre? Milagre é um fato, acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. É exatamente um acontecimento admirável e espantoso. Pode ser, por exemplo, qualquer manifestação ou intervenção de Deus na vida de uma pessoa. E detalhe, Jesus Cristo é o único milagreiro. Diga assim: Jesus Cristo é o único milagreiro. O que é milagreiro? Aquele que opera milagres. Então nós homens, nós podemos invocar ao Senhor, gerar um ambiente espiritual de milagre, nos humilharmos, mas somente Ele aperta o play e faz a coisa acontecer. Quem está comigo aí? Agora, é interessante que os milagres também, de uma forma muito clara, elas são como se fosse um socorro de Deus, trazido dos céus para a terra. É interessante que a palavra milagre vem do latim chamado mirare. Mirare é exatamente a palavra portuguesa que deu origem a mirar. Então, mirar é o quê? É algo que é digno de muita admiração, é algo estranho, é algo maravilhoso. Estranho, por exemplo, Jesus chega para um cego, que era um cara que era cego, cospe no chão, estranho demais. Areia, mela com cuspe, coloca nos olhos do cara, uma coisa fora da casinha, uma coisa que ninguém entende o porquê daquilo ali. Depois ele fala o seguinte: olha, vai lavar lá no rio e depois se apresenta ao sacerdote. O cara vai, chega lá com os olhos cuspidos, lava. Uau! Estou vendo. Então, milagre é algo espantoso. Quem está comigo aí? A gente não entende, é algo assim surreal. Agora eu quero lhe perguntar: o que nos impede de recebermos milagres? Tem tantas coisas, mas uma delas eu quero elencar nessa noite. Um negócio chamado incredulidade. Diga assim comigo: incredulidade. O que é isso? Falta de fé. Não está no telão, mas em Mateus capítulo 3, versículo 58, Jesus fala o seguinte, através de Mateus: e não fez ali muitos milagres, por causa de quê? Da incredulidade deles. Se você ver os versículos anteriores, eles começaram a questionar os israelitas: esse aí não é o filho do carpinteiro José? A sua mãe não é Maria? Seus irmãos não é José? Suas irmãs não são fulano de tal? Quem ele pensa que ele é?
Aí o versículo que a gente leu agora, Jesus chegou a falar no 57, que um profeta em sua casa não tem o quê? Honra. E ele falou o seguinte, olha, ele não operou milagres porque eles foram incrédulos. A incredulidade, irmãos, ela prende o nosso milagre. Então, a verdade é essa, onde não há fé, não tem o quê? Não há milagres. Onde não há fé, não há graça. Onde não há fé, não há intimidade com o Espírito Santo. A gente vai orar hoje, no final do culto, para que possa ser gerado em nós um ambiente de milagre. A fé é esse ambiente, amém? Então, olha só, por exemplo, um dos milagres que a gente não pode tirar de vista, é quando alguém se converte a Deus. Existe uma diferença entre novo nascimento, existe uma diferença entre conversão. Novo nascimento, eu reconheço que sou pecador, levanto a mão e digo, eu quero receber Jesus. Eu recebi Ele, sou nova criatura. Isso é uma coisa. O que é conversão? Eu agora não só recebi, eu estou agora mudando a minha vida. Estou mudando as minhas atitudes. E o pior, que às vezes eu estou na igreja há 30 anos, continuo falando mal dos outros, continuo traindo a esposa, continuo enrolando os outros. Quer dizer, nasceu de novo, mas não se converteu. Diga assim, misericórdia, Jesus. Mas eu quero voltar para a história de Ezequias, para a gente poder entrar um pouquinho aqui. Essa história você vai encontrar em 3 livros da Bíblia. Primeiro você vai encontrar, ao todo são 11 capítulos da Bíblia que vai expor essa história. Então a gente pode ver, por exemplo, em 2 Reis, dos capítulos 18 a 20, se quiser anotar aí por favor. Você pode também encontrar em 2 Crônicas, de 29 a 32, a história de Ezequias. E por último, Isaías 36 a 39. Portanto, 3 livros, perfazendo 11 capítulos. Quando eu vejo a história de Ezequias, eu observo que ele reinou cerca de 715 anos antes de Cristo. E o seu reinado foi até 686, portanto, ele reinou 29 anos em Judá. O que eu estou expondo para vocês aqui hoje aconteceu em torno de 3.000 anos atrás. É muito chão, né, gente? Muito tempo. Mas o interessante é o que acontece, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo quê? Vamos lá? Ontem, hoje e para sempre. Então, o homem é mutável, isso é bom porque a gente pode sair de um nível sem fé, de incredulidade para o nível de fé, isso é maravilhoso. No entanto, Deus, um dos atributos de Cristo é a imutabilidade. Então, o que eu vou expor aqui hoje, aconteceu há 3.000 anos atrás, no entanto, o Espírito Santo é poderoso para continuar operando milagres em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem quer comigo, diga amém, Jesus. Ezequias, ele foi o 13º rei de Judá, reinou cerca de 239 anos após Salomão. Quando a gente vê na história, depois da dinastia davídica e salomônica, ele foi o rei com mais expressão em Judá. E aí, quando eu vejo essa história, eu observo alguns destaques que Ezequias teve. Primeiro, ele reformou, ele liderou as reformas religiosas. O que é isso, Watson? Antes dele, os reis anteriores destruíram toda a parte de culto em Israel. Então não tinha mais sacerdote, não tinha mais os pães da proposição, não tinha mais o candelabro, não tinha mais o santo lugar, tirou tudo. Então foram levantados inúmeros templos pagãos. Ele assume o reinado, ele destrói tudo isso. Ele consegue levantar de novo o culto em Israel. Os sacerdotes ministrando diariamente ao Senhor, fazendo expiação pelo pecado do povo. Então ele levanta essa bandeira religiosa muito forte. O segundo ponto que eu consigo enxergar na história, ainda como caráter introdutório dessa mensagem, é que ele valorizou o mentoreio de Isaías. O que é isso? Ele valorizou ter um pastor, um homem de Deus ao seu lado, caminhando com ele. O que fez totalmente contrário, seu pai Acais, o que fez totalmente contrário outros homens, Acabe, marido de Jezabel, tinha aversão ao profeta Elias. Esse cara é meu inimigo. Ele falou, não, profeta Isaías, você é o meu mentor. Isso é algo surreal. Amém, queridos? Terceiro, ele trouxe libertação a Judá, porque Judá estava há anos sendo escravos dos assírios. Na dinastia dele, ele conseguiu libertação ao povo de Judá. Mas quando eu vejo essa história, estava tudo bom para o lado de Ezequias. A Bíblia diz que ele passou 14 anos de paz no seu reinado. 1 janeiro, 2 de janeiro, 13º janeiro, 14º janeiro, de paz, até que, na sua nação vizinha chamada
os assírios, assumiu um rei chamado Senaqueribe. E a Bíblia diz que esse homem começou a oprimir a Judá. Começou a fechar o cerco, ao ponto que a Bíblia fala que eles tomaram 46 cidades de Judá e inúmeros vilarejos tomaram. Pensa bem comigo. O vilarejo tal, a cidade tal, era do Brasil, agora os opositores adjacentes tomaram, agora não é mais território brasileiro, agora João Pessoa é território de outro país. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com o povo de Judá. Diante desse caos, a Bíblia fala que Ezequias, ele reúne 3 oficiais. O primeiro chama-se Eliaquim, que a Bíblia diz como que ele era mordomo e administrador de Judá. Eu costumo dizer que ele, traduzindo para os nossos dias hoje, era o ministro da economia. Ele chamou também Sebna, escrivão, que era o ministro das comunicações. E também chamou Joá, conselheiro real, que eu intitulo aqui como chefe de gabinete. Chamou 3 ministros, chefe de gabinete, ministro das comunicações e ministro da economia. Vem cá vocês. Vão a Senaqueribe para conversar com ele como é que a gente pode resolver essa situação. E chega lá, a Bíblia diz que Senaqueribe torna-se irredutível naquilo que ele queria. Eu vim para conquistar Judá e vou massacrar Judá. Diante disso, a Bíblia diz que Ezequias fala o seguinte: o que você quer que eu faça? Você quer que eu te pague quanto para você me dar minhas cidades e vilarejos de volta? E aí, veja comigo no telão quanto é que ele pagou. Estou fazendo uma síntese dos 11 capítulos, tá, gente? Não tenho tempo para poder expor tudo. Quanto foi, gente? Quantos quilos de ouro? 1.050 quilos de ouro. Eu fiz uns cálculos, eu preguei essa mensagem ano passado, naquele tempo eu fiz um câmbio, e o grama da prata estava 4,17. O grama do ouro, R$ 328,47. Só de prata, fosse hoje, ele desembolsou dos cofres de Judá, que já estavam sendo saqueados, quase 44 milhões de reais. Só de ouro, 345 milhões de ouro. Ao todo, 389 milhões de reais, se fosse hoje, tinha tirado dos cofres públicos para poder dar para um rei, para poder ter direito de volta às suas próprias cidades. Olha que coisa, gente. Que coisa complicada. Agora, a minha pergunta para a gente poder pensar é o seguinte: o que nós devemos fazer diante do caos? O que você faz diante de uma situação difícil? O que você faz quando você precisa de um milagre? Essa é a pergunta. Pense um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto, quero falar para você aqui. Diante do caos, diante de uma necessidade de milagre, eu preciso procurar o quê? Ajuda do Senhor e das pessoas preparadas. Diga assim comigo: ajuda do Senhor e de pessoas preparadas. Observe, segundo Reis 19:1, está no telão. Tendo o rei Ezequias ouvido tudo isso, ou seja, que Senaqueribe estava irredutível em entregar as cidades, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e diga assim comigo bem alto, e entrou na casa do Senhor. Então o que ele fez? Primeiro, ele buscou a Deus. O Velho Testamento é muito comum, também no Novo, mas no Velho muito mais. Toda vez que alguém estava diante de um caos, de um problema, precisando de uma intervenção de Deus, sempre essa pessoa estava sobre a cinza, com pano de saco, sofrendo, como um ato de quê? De humildade, quebrantamento. Tipo assim: Deus, eu não sou nada assim, eu preciso do Senhor. Isso era uma atitude humilde. Mas a Bíblia diz também que ele entrou na casa de Deus. E aqui está um grande segredo do meu milagre. O que acontece? Muitas vezes, quando alguém busca algo de Deus, ou então quando alguém está passando por alguma dificuldade, que essa pessoa não tem aquela resposta, o que ela faz? Tem a tendência de fazer o quê? De ir embora da igreja. Dizem que no Brasil tem, estatisticamente falando, 40 milhões de desviados. Eu te pergunto, você conhece alguém que está desviado hoje? Conhece? Essa pessoa, o que acontece? É que diante de uma situação, de uma decepção, diante talvez de uma resposta que ela não teve, ela, ao invés de entrar na casa de Deus, essa pessoa sai da casa de Deus. Ela segue um caminho totalmente o contrário. Agora, irmãos, observe, diante daquela situação, a Bíblia também fala que ele procurou a ajuda do profeta.
ele procurou ajuda do seu mentor. Então ele buscou a Deus, depois ele chamou o profeta Isaías, ele procurou ajuda. Se você observar no capítulo de 2 Crônicas 32, 20, também não vou estar lendo aqui, a Bíblia diz que Ezequias e Isaías oravam juntos. Eles oraram juntos, clamaram para que Deus pudesse intervir diante daquela situação catastrófica e pudesse trazer o milagre. Então observe, diante do caos, eu tenho que buscar quem? Primeiro, o Senhor. E segundo, pessoas preparadas. Vamos também humanizar um pouquinho essa história aqui. Você precisa de alguém para melhorar suas finanças, procure alguém que entenda sobre finanças. Você quer fazer um trabalho social sobre marketing, procure alguém que entenda sobre marketing. Você quer fazer talvez um trabalho de uma mudança de hábitos alimentares, procure um nutricionista, procure alguém que entenda, que está comigo aqui. Amém? Então olha só, quando ele procurou o profeta Isaías, veja comigo no telão, olha a resposta. O profeta falou para ele: ouça, eu farei o quê? Tomar uma decisão de retornar ao seu país. Quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer a espada. Irmãos, quando você vai ver os versículos seguintes, você observa que os próprios filhos de Senaqueribe, Adremeleque e Sarazê, mataram o pai dentro do próprio santuário que ele estava cultuando aquele Deus. Não precisou nem Judá intervir, porque o próprio Deus cuidou da situação. Agora, olha só, o profeta liberou uma palavra de profecia, de bênção, de milagre. Vamos estar continuando lendo o texto aí, por favor. Então, naquela mesma noite, diga assim comigo, naquela mesma noite, que o profeta liberou a palavra, a Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios, quantas pessoas? 185 mil. Então, quando amanheceu o dia, já não eram mais soldados aptos para a guerra, eram simplesmente cadáveres. Por quê? Porque esse homem entendeu que tinha que procurar o Senhor e as pessoas preparadas. Então diga assim comigo: o meu milagre já chegou, porque eu procuro o meu Deus. O segundo ponto dessa noite é: ore intensamente. Irmãos, veja comigo aí no telão, tendo Ezequias, segundo Reis 19, versículos 14 e 15. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então, diga assim, subia à casa do Senhor. Mais uma vez, diante de um caos, ainda continuava resolvendo problemas em Judá. Problemas, mas a Bíblia diz que ele ora e ele vai à casa do Senhor, e ele se estende perante Deus, e ele orou diante do Senhor. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós já demos cartão vermelho ao Espírito Santo em muitas áreas das nossas vidas. A gente fala assim: Deus, o Senhor opera aqui, mas aqui não, aqui sou eu, deixa aqui comigo. Esse cartão vermelho que eu dou para o Espírito Santo, eu impeço que os milagres cheguem à minha vida. Eu já vi pessoas bem intencionadas falando o seguinte: eu só peço de Deus uma coisa, saúde, o resto deixa comigo. Eu falo: meu Deus, e se Ele tirar teu filho, cidadão? Se Ele tirar tua mulher? Se Ele te permitir, como Jó, todo o teu corpo acometido de cânceres? E se você, quer dizer, não é só saúde, diga assim comigo, é tudo, gente. Olha só, então, o problema é o seguinte, é que muitas vezes a oração, ao invés de ser a primeira opção da minha resolutividade, ela é a última. Eu faço tudo que é para fazer, aí eu lembro, eu posso orar. Aí eu oro. Aí Deus opera o quê? O milagre. Então tem que entender o seguinte: antes de qualquer coisa que eu faça como homem, eu preciso buscar o Senhor. O profeta buscou Isaías, sim ou não, gente? Mas ele buscou quem primeiro? O Senhor. Buscou primeiro o Senhor. Então, olha só, Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A oração, meus irmãos, é uma conexão direta de nossa com o céu. É a chave que abre portas, é um diálogo que eu tenho com Deus, é exatamente a comunhão com a Trindade. E eu quero falar para você que o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado em massa corpórea como nós temos hoje, orou. Veja comigo, não está no telão, Marcos 1,35, fala o seguinte: tendo levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali o quê? Orava.
Se você vê, por exemplo, Lucas 6,12, fala que ele passou a noite toda orando. Ele precisava disso, gente? Sim ou não? Não, ele era Deus. Ele era Deus já. Por que ele fez então? Para que pudesse ser exemplo para nós. Nós precisamos orar mais. Diga assim, eu preciso orar mais. O segundo ponto do meu milagre é a oração. Não existe milagre sem oração. Então veja o que Santa Teresa de Calcutá falou. Ela diz o seguinte, que a oração torna os nossos corações transparentes. Ela diz que só um coração transparente pode escutar a voz de Deus. Então a oração, ela tira tudo, a água suja da minha alma e me limpa para que eu possa escutar. Rick Warren falou o seguinte, que as pessoas podem rejeitar o meu amor, elas podem rejeitar as minhas palavras, no entanto, elas não têm poder e defesa contra as minhas orações. Você pode orar, não quero não é você querer não, Deus vai entrar assim mesmo, porque Ele opera milagres em nome de Jesus. Martim Lutero falou o seguinte, que a oração é o suor da alma. Quem gosta de suar a alma aqui? Amém? Olha só, Carlos Barromeu falou o seguinte, que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. Então, meus irmãos, o segundo ponto que eu preciso desenvolver é uma vida de oração. Ezequias, diante das mais densas trevas, ele falou o seguinte, o meu milagre vai vir, ele teve essa revelação, quando eu buscar o meu Deus. A minha pergunta para você, nessa noite, quantos minutos você tem orado durante o dia? Você ora ao acordar, ao dormir, ao fazer uma refeição? Deixa eu falar algo para você, não precisa, por exemplo, não é que é errado, estou falando que não precisa, então existe algo que não precisa, é algo que é errado, isso não é errado. Mas você pode orar, por exemplo, para uma refeição, com os olhos abertos mesmo. Você olha para a comida, Deus, obrigado pela tua gratidão, estou orando. Não precisa ser aquele negócio... Santo Deus e eterno Pai, no restaurante, todo mundo, oh, Jesus, obrigado por esse dia comer. Não, eu posso o quê? Da minha simplicidade, talvez na minha própria mente, Deus, obrigado, sou tão grato pelo pão de cada dia. Você faz isso? Você ora pelas suas necessidades? Olha só, milagre vem com oração, amém, queridos? Agora o terceiro ponto. Tenha dependência total de Deus. Gente, autoconfiança é importante na vida, sim ou não? Vamos lá. Vamos dizer que uma empresa aérea está fazendo uma seleção de pilotos. Então, existem 2 vagas, tem 10 candidatos. Aí chega um dos candidatos e fala o seguinte, assim, ó, na entrevista. Olha, eu não sei se eu consigo levantar aquele avião não, viu? Não sei não, se eu tenho uma insegurança assim, dá um nervoso. Irmão, você acha que aquele entrevistador, numa sã consciência, vai selecionar aquele candidato? Não. Então, é importante a autoconfiança? Sim. Só que, olha só o X da questão, cuidado com essa exacerbada autoconfiança. Tipo assim, eu sou um homem de Deus. Se eu orar, Deus tem que responder. Porque, ó, o homem lá de cima, ó, é assim comigo. Essas coisas não agradam a Deus. Mas o que acontece? Então, mas ao mesmo tempo, eu preciso ter uma confiança plena em quem? Em Deus. Então eu tenho que confiar plenamente no Senhor. Veja comigo aí o que Jeremias fala, 17:5, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e sapato o seu coração do Senhor. E, gente, alguns falam o seguinte, olha, é por isso que a Bíblia diz que ninguém tem que confiar em ninguém. Não é assim, não. Eu tenho que confiar nas pessoas, eu tenho que confiar no Andinho. Eu passei por um Andinho, os jovens, eu tenho que confiar nele. Passei por Felipe, o louvor, eu tenho que confiar que ele está fazendo as coisas. Confia. Mas quando fala aqui de confiar, não é nas pessoas, é uma autoconfiança em mim. Tipo assim, se eu pegar, pode correr só para o lado, viu? Para o abraço que eu faço gol. Quando eu falo gol é na vida, né? Eu faço a coisa acontecer. Então esse exagero é complicado. Mas olha só, quando a gente volta aqui para a história do Ezequias, eu acho muito bacana, porque a Bíblia, ela não esconde os erros dos homens. A gente falou agora há pouco que Ezequias buscou o Senhor, que ele foi para o templo, que ele orou, que ele buscou o profeta Isaías, que ele derrubou os postes ídolos, que ele levantou os altares de adoração a Deus, que ele fez tudo.
isso é louvável. Só que, diante dessa caminhada, quando o profeta Isaías fala o seguinte: olha, você vai vencer, aí a Bíblia diz que Ezequias fala o seguinte: me dê uma resposta, uma prova de como é que vai ser. Deus fala o seguinte: você quer que o sol, 10 graus, anteceda ou retroceda? Sabe o que é 10 graus retroceder? Só para você entender mais ou menos, é como se fosse 5 da tarde, o sol está mais ou menos, não é isso? Está mais lá embaixo, mais ou menos, para você entender aqui de maneira holística. E ele falou o seguinte: eu quero que 5 da tarde o sol volte como se fosse, por exemplo, 3 da tarde. É 5, mas é algo surreal. Então Deus falou o seguinte: isso vai acontecer, aconteceu. Só que diante disso gerou burburinhos na comunidade adjacente, nos países adjacentes. Por exemplo, a Babilônia, naquele tempo, era um centro de estudo, um centro pagão, que estava muito a questão da astrologia. Então, a gente consegue entender, possivelmente, quando Ezequias chama a Babilônia para conhecer Judá, ele chama por quê? Porque os babilônicos queriam entender: cara, que negócio foi esse? Que fenômeno natural é esse que a gente não consegue entender? Como é que isso aconteceu? Voltou quanto? A física, quantos graus? Tanto para a gente entender. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Ezequias, ele mostra todo o seu reinado para a Babilônia. O que é Babilônia na Bíblia, gente? Pecado, mundo. Ezequias ficou flertando com o pecado, flertando com o mundo, amizade com o mundo. Ah, não é pecado não, dá certo, não, vamos lá. Não, a gente é uma coisa só, religiosidade ainda, não pode ser isso não. Flertando com o pecado. E a Bíblia diz que o profeta Isaías chega o seguinte: Ezequias, quem está aqui? Aí ele fala assim: os babilônios. Ah, é? O profeta já sabia, gente. Já viu aquela pergunta retórica que os filósofos usavam? Ele faz uma pergunta, a gente chega para o filho e fala o seguinte: isso aqui é assim mesmo? A gente já sabe que é. A gente só quer que ele confesse. É, isso aí mesmo. Então ele já sabia qual era a resposta. Então ele falou o seguinte: profeta, ele foi sincero. Aí Ezequias falou o seguinte: Isaías falou para Ezequias: você mostrou alguma coisa do reino? Ele falou o seguinte: eu não deixei de mostrar nada. Mostrei as fazendas, mostrei as construções, o gado, o império, a prata, mostrei tudo. Por que ele mostrou? Uma das respostas teológicas: se um dia os assírios, que já tinha vencido os assírios, lembra que Deus matou 185 mil, matou o rei, matou tudo? Se um dia eles se levantarem, eu tenho uma ajuda de um outro país forte, com armamento bélico pesado, para poder me livrar. Não teve uma dependência total de Deus. Diante desse caos, a Bíblia diz que o profeta Isaías fala o seguinte: veja comigo no telão, Isaías 39, 6. Olha só o que Isaías fala: um dia, Ezequias, tudo que há no seu palácio, tudo, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Não vai ficar nada, diz o Senhor. Meu Deus. Você vai lendo a história depois, eu não tenho tempo para expor a história. A Bíblia diz que até o ouro dos umbrais das portas, eles tiravam de lá, daqui tirava ouro, tudo, junta tudo para poder entregar. Tudo, perdeu tudo. Por que o Odson? Porque Ezequias não teve uma dependência total do Senhor. Diga assim: eu tenho dependência total no Senhor. Agora, irmãos, para a gente, o último ponto de hoje: seja fiel, inteiro e reto diante de Deus. Quarto ponto do meu milagre: fiel, diga assim, fiel, inteiro e reto diante de Deus. Veja comigo, por favor, abra sua Bíblia, aí não está no telão, 2 Reis, capítulo 20, vamos ler 2 versículos só. Versículo 1 e versículo 2, 2 Reis 2, 20, 1 e 2. Segundo Reis 20, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: antes de eu ler, pensa aqui, olha aqui para mim, por favor. Ezequias enfrentou uma problemática nacional terrível. Conseguiu vencer, os inimigos morreram. Paz em Judá. Aleluia. Paz em Judá. Olha o que acontece.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Veio até ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Meu Deus, é forte, hein, gente? Só abrindo parênteses aqui, naqueles tempos, toda vez que um profeta ia a alguém, nunca ele ia à toa, sempre era com uma missão. Alguém sabe disso? Lembra quando Samuel chega na casa de Jessé e fala assim: profeta, a tua vinda aqui é de paz? Por que você está vindo aqui? Sempre era com uma missão. Então observe comigo, depois que Ezequias resolveu tudo, Deus resolveu tudo para Ezequias, ele recebe o profeta na casa dele e fala: agora é uma mensagem de conforto, agora é uma mensagem de ânimo, de fé. A mensagem foi essa: põe em ordem tua casa, porque você já era. Versículo 2, o que Ezequias fez? Olha só, a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede. Virou o rosto para a parede. Eu não sei se foi assim, estava sentado aqui no trono, olhou para a parede, pode ser. Ou então levantou-se, encostou na parede. Um dos dois talvez, não sei. Aí você vai no telão comigo agora. Ele diz o seguinte, depois que dessa notícia, ele faz uma das orações mais lindas que eu acho na Bíblia. Ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti, com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí ninguém é de ferro. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Irmãos, falar sobre choro, aí no mundo dizem que tem até música aí mundana que diz que é homem não chora. Isso é mentira, né, gente? Porque o homem de Deus, ele chora, sim ou não? Quem é chorão aqui? Agora esse choro, o Enzo é chorão também, igual eu, né, Enzo? Esse choro não é um choro de quê? De tristeza, de desespero, não é um choro de angústia, não. É um choro de quebrantamento, de confiança diante de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 4, nota aí, não está no telão: bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. João 11:35 fala o que lá, Enzo? João 11:35. Lembra? Não quer lembrar, não. Ele sabe decorado. Jesus chorou. Quando a gente vai lá para Salmo 126, versículo 5 e 7, diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, vai voltar trazendo o quê? Os seus feixes. Então você pode chorar. Enquanto o milagre está chegando, você pode chorar. Amém, queridos? Agora o choro de quê? Um choro de confiança, de adoração, de quebrantamento, nunca de credulidade. Amém? Agora vamos voltar um pouquinho o texto. Nessa oração ele fala o seguinte: Deus, ele elenca 3 virtudes de uma pessoa que quer um milagre. 3. Ele fala o seguinte: eu fui fiel. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise de infidelidade no mundo sem precedentes. Quando eu estava fazendo o curso de administração de empresas, lá em 2004, sou administrador de empresas, eu lembro que um dos professores nossos falava o seguinte: vocês têm que, como empresários, administradores, vocês têm que fidelizar os clientes de vocês. A gente, fidelizar, legal. Só abrindo um contexto mercadológico, que existe cliente fiel? Não. Por exemplo, se você falasse que você é fiel, você tinha que abastecer somente num posto aqui. Quem tem carro aqui abaixa somente num posto de gasolina? Não, né? Então nós não somos fiéis. No contexto mercadológico, não tem problema algum, tá? Mas diante de Deus, isso é um problema sério, porque nós estamos vivendo uma era de infidelidade. Então é comum traições ministeriais, é comum traições empresariais, é comum traição conjugal, porque infidelidade já virou uma cultura. Gente, isso aqui é tão forte. Nesse livro aqui a gente fala que existe um país, acho que é Suécia, não estou lembrando direito, acho que é Suécia, que lá já se tem estabelecimentos mercantis sem um funcionário. Tudo aberto, o cara chega, compra tudo, passa o cartão dele lá e vai embora. Diz que a Suécia é o país com o maior teor de fidelidade. O Brasil é também, amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Então olha só, ele fala o seguinte: eu fui fiel. A minha pergunta: você tem sido fiel diante de Deus? Ah, eu quero um milagre. Amém. Você é fiel com Deus? Segundo, ele fala o seguinte: eu fui inteiro de coração. Para quem é casado, se a gente chegasse com o cônjuge e falasse o seguinte: você quer que o seu cônjuge possa ser fiel a você somente 99%? O problema é que aquele 1%, tem aquela música lá, né? Aquele 1% é complicado. Então, os cônjuges de uma consciência sã falam o seguinte: que é isso, cara? Eu quero 100%. É verdade ou sim ou não, gente? Agora, a minha pergunta: eu sou com Deus 100%? Ezequias não era 100% com Deus. Ele preferiu fazer uma parceria com a Babilônia, flertou com a Babilônia, abriu para a Babilônia: vem cá, amigo, se eu precisar eu estou com vocês. Deus repreendeu isso seriamente, o rei Ezequias. Um outro ponto que a gente observa aqui, que na oração ele fala o seguinte: Deus, eu fui reto diante do Senhor. O que é retidão, gente? É agir com lisura, com probidade com Deus e com o próximo. Você é uma pessoa reta? Quero um milagre, amém? Vai vir. Eu estou sendo reto? Deus, eu quero que o Senhor me abençoe financeiramente, um milagre de portas abertas. Você paga os impostos? Você paga os funcionários? Você paga os fornecedores? Ah, não. Então não peça milagre, porque todas as mensagens que a gente vai pregar aqui sobre milagre, sempre vai ser com princípios, não é isso, Andinho? O Andinho prega domingo que vem aqui, sempre é com princípios. A Bíblia vai mostrar: quer milagre? Vai ter. Faça isso, isso, aquilo. Só cai uma coisa do céu: água, e já caiu muito tempo o diabo. O resto, tudo a gente tem que ter o quê? Uma participação de cooperação com o Espírito Santo. Amém, queridos? Agora vamos lá. Então, observe, ele faz essa oração, ele se quebranta diante de Deus, só que depois que o profeta dá o recado de Deus, Isaías, o profeta sai, vai embora. Aí veja comigo os versículos 4 e 5 de 2 Reis 20, fala o seguinte: antes que Isaías saísse da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração. Diga assim: Deus ouve a minha oração. Aleluia. Ele fala o seguinte: eu vi as tuas lágrimas. Eu não conheço a sua vida. Talvez você tenha chorado há anos por alguma coisa. Deus te fala nessa noite: eu estou vendo as tuas lágrimas. Eu estou vendo as tuas lágrimas. Ele fala o seguinte: eu vi as tuas lágrimas. E ele continua a palavra de Deus: eis que eu te curarei. Aí ele continua: ao terceiro dia, depois disso, diga assim comigo: subirás a casa do Senhor. Então, meus irmãos, a igreja é uma incubadora de milagres, amém ou não? Observe que todas as vezes que Ezequias se reporta ao milagre, vai à casa do Senhor, vai à casa do Senhor, vai à casa do Senhor. Então, diante de uma situação que eu preciso de uma intervenção de Deus, nunca eu posso sair da casa de Deus. O que é a casa de Deus? É isso aqui? Sim, não é só isso aqui. Casa de Deus é amanhã, segunda-feira. Você está na sua casa, orando, lendo e crendo. Terça-feira, orando, jejuando, crendo. Isso é a casa de Deus. Ou seja, não é uma reunião no aglomerado físico. É um princípio, é um caminho. Que está comigo, diga amém, Jesus. Então observe, irmãos. A Bíblia diz que ele libera essa palavra. Agora, quando a gente vai ver na história aí, a gente observa que a Bíblia fala o seguinte: que Deus deu para Ezequias 15 anos a mais. Irmãos, eu falava no primeiro culto que somente 2 pessoas, Jesus Cristo, sabia que ia morrer, que ia ressuscitar, sabia, o Filho de Deus, isso é inquestionável teologicamente, o texto não fala, mas isso é muito claro, Deus, e no Velho Testamento somente Ezequias sabia o dia que ia morrer. Nós que estamos aqui não sabemos o dia e a hora. A gente espera viver muito, amém? Eu quero viver muito, eu quero ver os filhos desse rapaz aqui, eu quero casar esse rapaz aqui um dia, com uma mulher bem bonita, em nome de Jesus. Eu digo para ele: escolha que nem eu escolhi uma mulher bonita. Mas eu não sei o dia, irmãos. Você não sabe o dia que você vai partir. Mas esse homem teve uma dádiva de Deus. Você tem 15 anos. Hoje, dia 19, é isso? 19 de março de 23. 15 dá quanto? 37? Isso? É 37, 2037, né? É isso, 2037. O cara sabia. Cada ano, arrumava uma coisa,
Gente, já pensou, chegou os 2 anos, ih, só falta 2, só falta 1. Mas observe, Deus, isso foi um milagre muito forte. Para a gente finalizar, eu quero falar para você que muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas hoje pelos problemas e obstáculos que elas passaram. Muitos de nós somos muito fortes hoje, nós somos moldados no campo dos problemas, verdade? No campo dos problemas. Eu gosto de falar o seguinte, que maré calma não faz bons marinheiros. É diante do caos que os maiores milagres são gerados. Nesse livro a gente fala que a nossa atitude é a biblioteca, veja no telão, do nosso passado. A nossa atitude de fé é a porta-voz do nosso presente. A nossa atitude de fé é a profetisa do nosso futuro. Então, meus irmãos, não é o que aconteceu conosco, e sim o que nós fazemos com aquilo que aconteceu conosco. Quem está comigo aí, diga amém, Jesus. Eu gosto também de uma ilustração que a mesma água que ferve, fervente que amolece uma batata, é a mesma que torna o ovo duro. Batata amolece, ovo endurece, tudo com água quente. O X da questão não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que está dentro delas. Sabe o que está dentro de você? Me pergunta. Gostei, filha, viu? Me senti agora na sala de aula. 1 João 4,4 diz o seguinte, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então o seu milagre está sendo gerado por quê? Porque dentro de você existe Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Agora veja comigo no telão, diante do caos, meus irmãos, diante das tribulações, Ezequias não se desesperou, não entrou em depressão, não questionou o poder de Deus, não se vitimizou, ele buscou o Senhor de todo o coração, de maneira quebrantada e humilde, e Deus usou isso como o quê? Uma ferramenta para operar milagres na vida dele. Para a gente finalizar, eu quero elencar para você agora, de maneira sintetizada, 3 milagres nessa história aqui. Ó, se você esquecer tudo que eu falei, depois você vai estar vendo no YouTube com o Felipe, nosso Instagram aqui, você pode clicar talvez quarta-feira em diante. Mas eu quero só que você lembre de 3 coisas. Primeiro milagre que a gente viu aqui hoje, Deus livrou Ezequias da opressão dos assírios. Foi um milagre. Há anos, o pai dele já estava dando a nação, fatiando a nação toda para outros, Deus livrou. Segundo milagre, Deus curou Ezequias da úlcera. Aquela doença que a gente falou de morte, é úlcera. Deus curou. Segundo milagre. Terceiro, Deus deu a ele o quê? Longevidade. 15 anos. Para que isso, Watson? Para organizar o reino. E quando a gente volta um pouquinho atrás, em 2 Crônicas 33, versículo 1, diz que quando Ezequias morreu, 15 anos após essa intervenção de Deus, tudo bem até aí? Estão comigo? O seu filho Manassés assumiu o trono com 12 anos de idade. O que eu aprendo com isso? Se ele morresse naquele tempo lá, ele não tinha sucessão ao trono. O terceiro milagre, Deus preparou um sucessor para que ele pudesse dar dinastia, dar sequência ao seu nome dentro do contexto de Judá. Fique em pé, por favor.